Agenda Brasil está trazendo hoje um privilégio, uma honra. Anita Novinsky vai falar de seu novo projeto, de um filme que ela está lançando e a construção do Brasil com a comunidade judaica. É interessante. Vai falar de personagens como Raposo Tavares, onde na rodovia Raposo Tavares fica a Vila Olímpica Mário Covas. Nós não sabíamos que Raposo Tavares era judeu, mas tanta surpresa a gente tem na vida. A Anita comenta o seu amor em lecionar, a sua trajetória como professora, educadora, o Museu da Tolerância e um espaço para estudo e reflexão. Ela vai falar também dos livros que ela já fez, são mais de 10 livros, além de capítulos e dezenas de outros. Comenta conosco o tema da Inquisição, ela é professora, doutora nessa matéria, e ela também vai falar do antissemitismo hoje em dia. Vale a pena ouvir Anita Novinsky. Bom, nós estamos de volta hoje com a oportunidade de conversar com a historiadora, professora Anita Novinsky. Professora, nós que conhecemos parte da sua história, sabemos de toda a sua dedicação, a sua luta, a sua vontade. A senhora publicou dezenas de livros, publicou dezenas de capítulos em outros livros, fez obras, ganhou reconhecimento e não cansa nunca. De onde vem todo esse amor, toda essa vontade? Bem, eu vou dizer, toda a minha carreira foi feita, ajudada por não-judeus, por brasileiros, professores que tinham consciência e que conheciam a história do Brasil, porque a história do Brasil ainda até hoje é muito pouco conhecida. A história do Brasil tem que ser totalmente reescrita, porque a grande parte da documentação sobre a história do Brasil está ainda encerrada naqueles arquivos, naquelas prateleiras empoeiradas lá dos arquivos portugueses. Quer dizer, no momento em que essa documentação for mais conhecida, nós vamos esclarecer muitos aspectos da história do Brasil que ainda não conhecemos. Quem me levou para esses estudos foram principalmente 2 professores, que eu devo lembrar o nome deles. Um é o João Cruz Costa, era professor de filosofia, e o outro era Lorival Gomes Machado, que foi diretor cultural na Unesco. Esses 2 professores são responsáveis por eu me ter dedicado a minha vida a esses estudos, porque o professor Lorival sempre dizia, enquanto nós não estudarmos a história dos cristãos novos, nós não poderemos escrever a história do Brasil. E essa frase dele ficou na minha cabeça para sempre. Mas tem também um outro professor que me estimulou muito, que dirigiu em grande parte a minha tese, que é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda é considerado um dos maiores historiadores brasileiros. E ele morreu sem saber que ele era judeu. Hoje nós sabemos que ele é originário de uma família de Barcelos, família de rabinos. E não é só ele, não. O Joaquim Nabuco, que é o libertador dos escravos, ou pode ser o ideólogo da libertação dos escravos, é considerado assim, um dos maiores expoentes da cultura brasileira, também era de origem judaica, também descendente de rabinos. Isso são fenômenos que muito pouca gente sabe. Inclusive os bandeirantes. Só recentemente nós temos notícias e documentos que mostram e provam que os bandeirantes eram de origem judaica. Inclusive o maior de todos os bandeirantes, que é o Antônio Raposo Tavares, que foi a vida dele e a obra dele é uma verdadeira epopeia. Ele atravessou o Brasil de São Paulo até o Amazonas a pé. E ele foi que realmente deu a conhecer os limites e a extensão do território brasileiro. Pois até há pouco tempo ninguém sabia que ele era judeu lá de Portugal e que a madrasta que o criou era judaizante, foi presa e confessou que na casa dela se praticava o judaísmo. E ele foi criado numa casa onde todas as cerimônias judaicas, Shabat, a Páscoa e as festas eram seguidas. Quem é que conhecia isso na história do Brasil? Agora nós estamos planejando fazer um filme sobre Raposo Tavares. Olha só que notícia interessante que a senhora nos oferece hoje. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto, esse filme.
Esse é um projeto que realmente é assim, um projeto pioneiro, porque é a primeira vez que nós vamos fazer um filme para mostrar o papel que os judeus representaram na construção do Brasil. O Raposo Tavares, a história vai está centralizada no Raposo Tavares. Vai ser rodada em 4 ou 5 países do mundo. O diretor é o Jorge Bodansky. E o roteirista e o produtor vêm de Los Angeles esta semana para fechar a parte comercial e financeira. E eu penso que esse filme será realmente um filme de história. É um filme de história do Brasil. Porém, a trama vai ser naturalmente construída pelo roteirista, mas ela é baseada em documentos e os diálogos também serão diálogos tirados dos documentos. A senhora é co-roteirista dessa produção? Eu estou dando a história essa história toda, eu vou contar, o roteirista naturalmente vai adaptá-la, porque eu não tenho prática nisso. Mas eu é que estou dando toda a história, e o Jorge Bodansky está entusiasmadíssimo, e a Márcia Bodansky também, e estão trabalhando muitíssimo agora na elaboração deste filme. O filme, de alguma maneira, conforme a senhora nos comentou nesse exato momento, mostra parte da contribuição que os judeus deram para construir o nosso país. Fala um pouco sobre essa contribuição, professora. Eu digo que os judeus convertidos ao catolicismo, porque vocês sabem que só católico podia viver no Império Português. Aqui na colônia brasileira só podia viver católico. Portanto, eles eram todos convertidos, mas eles eram, em grande parte, não todos, secretos judeus. E durante 500 anos, os brasileiros preservaram as práticas judaicas. Até hoje. Eu acabo de chegar do Nordeste. Eu fui... no Nordeste foi criada uma cátedra Anita Novinsky na Universidade Rural de Pernambuco. E eu inaugurei a cátedra com um congresso sobre Joaquim Nabuco. E foram também alunos meus, Paulo Valadares, Alina Gorenstein, foram também falar lá nessa cátedra. E no Nordeste, nós podemos dizer, é impossível dizer o número. Eu fiquei impressionada na quantidade de brasileiros que até hoje praticam o judaísmo. Isso é uma das coisas mais estranhas, um dos fenômenos mais curiosos da história da humanidade, que um povo, durante 500 anos, tenha resguardado costumes judaicos em segredo. Agora, como naturalmente vivemos num país democrático, de liberdade, eles estão aparecendo. E um aparece lembrando o que o pai lhe contava, outro aparece com as práticas judaicas, outro conta que a avó lhe tinha contado, e agora Israel mesmo está se enfrentando com esse problema, porque muitos querem fazer aliar para Israel. A gente percebe pelas suas palavras de uma contribuição, às vezes, muito maior do que as pessoas conhecem. Como que a senhora mensura isso para a gente? Os judeus, os cristãos novos, que eram chamados ou marranos, cristãos novos, conversos, eles, eu digo que eles não contribuíram para construir o Brasil, eles construíram o Brasil. E eu posso dizer isso hoje com segurança, porque eles, desde o primeiro momento, foram os homens que desenvolveram aqui a agricultura, governança, homens que participavam da política, participavam das letras, escritor, primeiro poeta brasileiro, Bento Teixeira, o grande poeta da língua portuguesa, Antônio José da Silva. Nós temos governadores, nós temos bandeirantes, não há nenhum campo na construção do Brasil que os
judeus secretos ou judeus convertidos ao catolicismo, que eram já cristãos, que eles não tivessem contribuído. Professora, a gente vê quantos projetos a senhora tem. A gente vê quanto amor a senhora tem pelo seu trabalho. Nós voltamos a ver agora algumas imagens do Museu da Tolerância da USP, lindíssimo, imagens de um projeto realmente muito belo. É para ser construído dentro da própria cidade universitária e seria em quanto tempo isso, professora? O museu, eu acho que é a grande obra que realmente a Universidade de São Paulo vai legar ao Brasil. Esse vai ser construído no campus universitário, com grande estímulo do reitor. O reitor anterior já me tinha dado maior apoio. Quando eu lancei a ideia de construir um Museu da Tolerância, eu tive a maior receptividade. A diretoria da USP e o reitor, diretor, todos me apoiaram. E o atual diretor, Dr. Rodas, que é realmente um apaixonado pela ideia, ele quer nos dar todo o apoio, está nos dando todo o apoio. E há uns 2 semanas atrás, foi apresentado na universidade, na reitoria, o projeto do museu. E o reitor disse claramente que ele quer esse museu construído imediatamente. Ele não quer mais que fique anos e anos e anos. Isso nos estimulou muito, porque nós já lançamos mãos à obra, o projeto está agora, naturalmente, sendo reformulado, porque nós temos 15 mil metros de construção. Vai ter um espaço para exposições permanentes. Eu quero, e a minha prioridade é que tenhamos um pequeno Yad Vashem dentro deste museu. Para o pessoal de casa entender, professora, o Yad Vashem seria, na verdade, uma pequena demonstração de um museu de holocausto, né? Uma réplica. Nós vamos ter um pequeno... O museu não é um museu judaico, é um museu para todos os povos, todas as religiões, mas ele vai ter um espaço dedicado ao holocausto, ao antissemitismo e naturalmente, à política nazista, mostrando como se fosse uma escola, onde o povo vai aprender realmente os desastres que pode levar todo tipo de totalitarismo.